Gente, eu postei ontem no meu feed as imagens da tomografia de uma paciente minha. Eu queria conversar com vocês um pouco sobre esse caso. Eu sou Thaisa, médica cardiologista, e recebi uma paciente no meu consultório vindo encaminhada pela sua hepatologista porque ela tinha uma doença hepática que a hepatologista achava ter alguma relação com o seu coração. Bom, ela realmente tinha vários ecocardiogramas com o diagnóstico de PCA, que é a persistência do canal arterial, que é um canalzinho que tem ali entre a aorta descendente e a artéria pulmonar, mas após o nascimento, poucos dias depois, esse canal arterial ele fecha. E nas pessoas que não fecham, fica então o PCA, persistência do canal arterial. O PCA, ele pode causar hipertensão ali da artéria pulmonar, levando a alterações do lado direito do coração, levando uma congestão sistêmica, inclusive congestão hepática, podendo ocasionar futuramente doença hepática. Mas, pelo ecocardiograma, nem parecia ser o caso da paciente, porque ela tem o ventrículo direito normal, enfim, não parece, apesar de ter esse diagnóstico nos ecos do PCA, não parecia ser um PCA que estava causando hipertensão pulmonar e tudo mais. Bom, eu pedi uma tomografia para avaliação melhor desse PCA, já que na tomografia é o padrão ouro para a gente avaliar isso, né, a angiotomografia. Coloquei isso no meu pedido e eis que o laudo veio sem informar sobre o PCA, descrevendo a aorta, descrevendo a artéria pulmonar, mas sem falar do PCA. Bom, ali na hora do consultório eu não consegui abrir as imagens, porque o computador que eu tinha ali no momento não abria, mas eu levei esse CD da paciente, pedi para ela repetir um ecocardiograma com um colega de confiança, doutor Alex Félix, que foi categórico em me falar, olha, tem um PCA sim. Bom, fui abrir as imagens então da tomografia e eis que ali para mim, gritando, saltando aos olhos, tinha realmente o PCA. Bom, eu entrei em contato com a pessoa que fez o laudo, né, uma pessoa que eu nem conhecia, e comuniquei sobre, né, esse equívoco no laudo. Foi revisado, foi corrigido, mas o que eu quero dizer aqui é a importância do médico quando os exames não estão batendo um com o outro, da gente seguir a investigação e muitas vezes até pedir a revisão de um laudo. Como eu trabalho com cardiopatia congênita e doenças da aorta, eu tenho uma facilidade para ver tomografias. Então, eu vejo muito, eu consigo avaliar as imagens. Né? Então, teve essa facilidade de eu conseguir ver as imagens e ver que tinha efetivamente o PCA, porque além da paciente ter um PCA, ela tem uma estenose da válvula aórtica, ela tem uma válvula aórtica bicúspide com uma estenose aórtica grave que vai precisar fazer cirurgia. E essa avaliação em relação ao PCA foi muito importante, porque então agora a paciente ela vai fazer um procedimento para fechar esse PCA percutaneamente e posteriormente vai ser submetida a uma cirurgia cardíaca com troca da válvula aórtica. E, inclusive, isso também é uma outra peculiaridade desse caso, porque a paciente ela vem muito com essa questão do PCA, mas quando eu vou ver o eco, o que mais me chama a atenção é realmente a estenose da válvula aórtica que ela tem grave, que até então ela se diz ser assintomática, que também é uma outra questão, porque depois, assim, só na terceira consulta com ela que eu consegui tirar dela que, na verdade, a estenose aórtica dela não é assintomática, que ela é sintomática sim. Enfim, às vezes o paciente ele fica um pouco em negação ou fica querendo justificar os sintomas com outras coisas. Até assim, um toque que eu quero dar para os pacientes. Não vá para o médico com diagnósticos. Você tem que ir com o médico com os seus sintomas. Porque às vezes o paciente fala, eu tenho palpitação, mas é porque eu estou ansioso, é porque eu estou estressado. Você não tem que vir com a causa dos seus sintomas. É nosso papel, é papel do médico, juntar ali as pecinhas para a gente chegar no diagnóstico correto. Às vezes conseguir juntar uma coisa com a outra, às vezes ter mais de um diagnóstico, mas enfim, esse é o nosso papel. Então, o paciente ele tem que informar tudo que ele está sentindo, tudo que já aconteceu com ele, para que a gente possa ter as informações fidedignas e podermos concluir o seu caso. E uma terceira peculiaridade deste caso é que se trata de uma paciente de mais de 60 anos. Então, uma paciente com mais de 60 anos que fez o diagnóstico agora,
de uma válvula aórtica bicúspide, que é congênita, um PCA, uma persistência do canal arterial, que também é uma cardiopatia congênita, que até então vinha passando desapercebida. Então, assim, por mais que essa paciente, inclusive, já tenha tido várias consultas médicas ao longo da sua vida. Então, as 3 coisas que eu quero pontuar aqui com esse caso é: não se atenha aos laudos, sempre que possível, veja as imagens ou rediscuta os laudos. Não compre diagnósticos alheios, é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos. Não compre diagnóstico de outra pessoa, porque no fim a conduta vai ser sua e não adianta você dizer que, mas fulano disse, é a sua conduta. Então a gente tem que ter essa responsabilidade, tá? Segundo, bato na tecla em relação aos sintomas com seus pacientes. E pacientes, por favor, falem pra gente tudo certinho. Não venham com diagnósticos prontos na sua cabeça. Tudo bem vocês irem no Dr. Google e tentarem esclarecer algumas dúvidas, mas permita que essa troca que a gente tem ali no consultório é para isso, né? Então, permita que o médico faça o diagnóstico. E por último, sim, cardiopatia congênita pode ser diagnosticada só na fase adulta. Existem vários casos assim, apesar da pessoa ter essa alteração desde o nascimento, muitas vezes o diagnóstico ocorre só bem tardiamente. E procure um médico especializado em cardiopatia congênita para te acompanhar.